um escrito: este Jesus é o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, crucificaram com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam zombavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se eres filho de Deus, desce da cruz. Desta maneira também os principais sacerdotes, escarnecendo com os escribas e fariseus e os anciãos, diziam: salvou aos outros e não pode salvar a si mesmo. Se és rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre agora, se eu quero, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo injuriavam também os ladrões que estavam crucificados com ele. Desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra. Até a hora nona. Perto da hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali diziam ao ouvi-lo: a Elias este chama. E no mesmo instante correndo, um deles tomou uma esponja, ensopou de vinagre, colocou numa cana e o deu de beber. Porém outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mas Jesus, tendo outra vez clamado com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. E se abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que tinham dormido se levantaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, vieram à santa cidade e apareceram a muitos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita compreender o mistério da morte de Cristo, a bênção que há aí para cada filho e filha de Deus. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Messias, a vinda do Senhor ao povo hebreu, a estava esperando, e estava esperando também a vinda de Elias. Conforme as profecias bíblicas, para o tempo em que Jesus veio 2000 anos atrás, tinha que vir o Messias. Conforme as profecias, o filho de uma mulher seria o que feriria o diabo, a serpente na cabeça. Porém, a serpente, a semente da serpente, feriria ao filho, a semente da mulher, no calcanhar. Ou seja, os tendões seriam feridos. Agora, vejam vocês a profecia. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, disse Deus à serpente, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Agora,
Vejam aí a profecia da vinda do Messias e da morte do Messias na cruz do Calvário. Agora, a humanidade se perguntará: e por que Cristo morreu 2000 anos atrás, sendo o rei de Israel, sendo o Messias prometido que o povo hebreu estava esperando? Por quê? O rejeitou e pediu sua morte. E o Império Romano matou o Messias. Agora vejam, o povo hebreu e o povo romano são culpados da morte de Cristo, do Messias, em sua primeira vinda. O povo hebreu esteve recebendo o juízo divino por esses 2000 anos aproximadamente que transcorreram, porque o sangue do Messias foi achado em suas mãos. O sangue derramado por Cristo foi achado em suas mãos. E por isso foi demandado o juízo divino, foi demandado o sangue do Messias da mão do povo hebreu. Porém também o Império Romano, o reino dos gentios, em sua quarta etapa, vejam vocês, também é responsável pela morte do Messias. E o Império Romano foi o que executou o desejo do povo hebreu. Ou seja, matar o Messias em sua primeira vinda. E, consequentemente, o Império Romano é culpado da morte de Cristo. E, ao ser culpado o Império Romano, isto é o Império dos Gentios, o reino dos gentios que estava naquele tempo na etapa do Império Romano, que é a quarta etapa, representada nas pernas de ferro. E é na segunda parte, ali estava na primeira parte do Império Romano, na primeira parte desse quarto império dos gentios. E agora, a segunda parte do império dos gentios, para o tempo final, para a segunda vinda de Cristo, se encontrará nos pés de ferro e de barro cozido. E este é o tempo onde Deus demandará das mãos do império gentil, dos gentios, o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo está à disposição de todo ser humano, para que não seja achado em suas mãos, senão no coração. Porque o sangue de Cristo, achado nas mãos das pessoas, demanda o juízo divino sobre as pessoas. Porém, o sangue de Cristo, lançado, achado no coração das pessoas, faz que a misericórdia de Deus seja estendida sobre a pessoa e se produz a reconciliação desta pessoa com Deus e de Deus com esta pessoa. E essa reconciliação começa no interior. No último dia, encontraremos que no exterior também estaremos reconciliados com Deus, porque seremos transformados e então teremos um corpo eterno e assim estaremos fisicamente também reconciliados com Deus. Agora, vejam vocês, a morte de Cristo foi efetuada 2000 anos atrás. O dia em que o Cordeiro Pascual era sacrificado, o qual vinha desde o tempo da saída do Egito, onde sacrificaram o Cordeiro Pascual, o dia da véspera da Páscoa. E foi aplicado o sangue do Cordeiro Pascual sobre o batente e umbrais da porta da entrada de cada casa dos hebreus. E dentro foi levado o cordeiro assado e foi comido.
dentro pelas pessoas que estavam dentro de suas casas com suas famílias, para que assim o primogênito de cada família pudesse continuar vivendo. Pois em toda casa que não estivesse o sangue aplicado no batente, a morte entraria e mataria ao primogênito desta casa. Agora vejam como a morte do Cordeiro Pascual e seu sangue aplicado na casa onde estaria cada primogênito, livrava a cada primogênito do que? Da morte. E agora o sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo nos livra da morte e nos dá vida eterna. Agora, vejam como no Antigo Testamento foi representada a morte de Cristo, na morte de todos os animais que eram sacrificados para a paz e reconciliação do povo hebreu com Deus. Cristo é o Cordeiro Pascual e também é o bode que foi sacrificado no dia da expiação. O dia da expiação, cada dia 10 do mês 7º de cada ano, se sacrificava o bode da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Todos esses sacrifícios oferecidos a Deus eram tipo e figura do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Agora, por que Cristo teve que morrer por nós? Cristo teve que morrer por nós, porque quando o ser humano caiu no Jardim do Éden, a raça humana completa foi destituída da glória de Deus. E a raça humana completa estava representada em Adão e Eva. E daí em diante, todo ser humano que viria a esta terra viria por meio da união de um homem e de uma mulher em suas relações íntimas e, consequentemente, teria um corpo mortal, corruptível e temporal, e teria também o espírito do mundo, na permissiva vontade de Deus que lhe seria dado ao nascer, a pessoa nascer. E viria viver somente uma temporada de tempo nesta terra, neste corpo terreno. São Paulo chama este corpo, corpo animal. Assim o disse em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 44 em diante disse. Vamos ver 42 em diante, 1 Coríntios 15, 42 em diante diz, assim também a ressurreição dos mortos. Se semeia em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, ressuscitará em um corpo imortal e incorruptível. Se semeia em desonra, ressuscitará em glória. Se semeia em debilidade, ressuscitará em poder. Se semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Primeiro, o ser humano da queda até aqui recebe um corpo animal, porque foi um animal que enganou a Eva. E, consequentemente, a raça humana teve que tomar um corpo animal. Porém, para os filhos e filhas de Deus, Cristo estabeleceu o novo nascimento. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, a pessoa e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebe um espírito teofânico do céu, da sexta dimensão, ou seja, do paraíso. E já entra ao programa, já entrou ao programa de vida eterna. Entrou ao programa de uma nova criação.
do qual Jesus Cristo é o primeiro. E depois, no último dia, a pessoa terá um corpo eterno, o qual Cristo lhe dará na ressurreição dos mortos em Cristo, aos que já partiram, e os que estivermos vivos seremos transformados conforme a promessa divina e teremos um corpo eterno. Já não teremos um corpo animal, mas um corpo celestial. Um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim também está escrito, foi o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. Qual celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que teremos um corpo físico eterno e glorificado como o do nosso Senhor Jesus Cristo, com o espírito teofânico da sexta dimensão dentro desse corpo eterno. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Dentro do corpo teofânico estará nossa alma, e o corpo teofânico estará dentro do corpo físico e eterno que Ele nos dará. E isto Ele o prometeu para o último dia, como nos disse em São João, capítulo 6, versículo 40, onde disse: E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vejam vocês, que para os crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, se seu corpo físico, corpo mortal, corpo animal, se morreu, não tem nenhum problema. De todas as maneiras, este corpo não é eterno, é temporário, é mortal. Ele, Cristo, nos dará um novo corpo. Se nosso corpo físico morrer e se nosso corpo físico permanecer até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, então receberemos uma transformação e assim obteremos um novo corpo, um corpo eterno. Agora, vejam o porquê nós estamos vivendo neste corpo mortal, corruptível e temporário por causa da queda no jardim do Éden. Adão tomou da árvore da ciência do bem e do mal. Eva tomou da árvore da ciência do bem e do mal. E a morte, o pecado, entrou por um homem, a raça humana. E, consequentemente, a morte, porque o salário do pecado é morte. E vejam vocês como a raça humana, em sua infância, caiu. De onde? Da vida eterna. Caiu a morte, ao cair em pecado o ser humano. Agora, nos disse a Escritura, no capítulo 2, versículo 9 em diante, disse: vemos aquele que foi feito pouco menor que os anjos, ou seja, a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do padecimento da morte, para que pela graça de Deus
gostasse a morte por todos, provasse a morte por todos. Agora vejam que tudo estava planificado por Deus para que assim acontecesse. Porque convinha àquele por cuja causa são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsistem, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por aflições ao autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados, de um são todos, pelo qual não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei a meus irmãos teu nome. No meio da congregação te louvarei. E outra vez, eu confiarei nele. E de novo, eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Agora vejam vocês, todos os filhos de Deus que virão a ser manifestados neste planeta Terra, vêm a ser filhos de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Por meio do novo nascimento, obtemos um novo corpo, um corpo teofânico, um espírito teofânico. E, consequentemente, nascemos como filhos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que, porquanto os filhos participaram da carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte o que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrar todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente não socorreu os anjos, mas que socorreu a descendência de Abraão, pelo qual devia ser em todo semelhante a seus irmãos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, no que a Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Pois enquanto ele mesmo padeceu sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Agora vejam como Cristo veio à semelhança dos filhos e filhas de Deus que estariam vindo nesta forma humana. Ele veio em forma humana, porém seu corpo foi criado por Deus. Portanto, veio sem pecado. Ele veio sem pecado para tomar nossos pecados e morrer por nossos pecados, para que a morte que cada um de vocês tinha que receber, Cristo recebê-la. E quando Cristo morreu, sabem vocês o que aconteceu? Lembrem que a morte de Cristo já estava ordenada por Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, que isto não lhe surpreendeu, não surpreendeu a Deus, mas que cumpriu o propósito de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, 19 ao 23 disse, aqui mostrando a forma em que fomos resgatados por Cristo e seu sangue, diz, senão com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e incontaminado, já destinado desde antes da fundação do mundo. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Isso já estava destinado no programa de Deus, na mente de Deus. Por isso, foi falado depois em Gênesis e em diferentes profecias de que isto
Cristo ocorreria desta forma. Porém, manifestados nos últimos tempos por amor de vós. Foi manifestado nos últimos tempos a vinda e morte do nosso amado Salvador. A vinda e morte do Rei de Israel. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. Consequentemente, começaram os últimos dias ou últimos tempos. Assim que se cumpriu o dito, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós. E por amor a mim também, Deus manifestou a primeira vinda de Cristo. E mediante ao qual crês em Deus que ressuscitou dos mortos, Ele deu glória para que vossa fé e esperança sejam em Deus, havendo purificado vossas almas pela obediência à verdade, mediante o Espírito para o amor fraternal, não fingido. Amai uns aos outros entranhavelmente de coração puro, sendo renascidos não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Agora, podemos ver que a primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário estava programada por Deus desde antes da fundação do mundo, para poder redimir a toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Estes são os filhos e filhas de Deus que viriam a este planeta Terra primeiro em um corpo mortal, corruptível e temporário com o espírito do mundo, mas que receberiam a Cristo como nosso Salvador e lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam seu Espírito Santo, e assim obteriam o novo nascimento e entrariam ao programa de vida eterna, ao programa de uma nova criação que Jesus Cristo estaria realizando. E, consequentemente, estaria primeiro nos dando o espírito teofânico da sexta dimensão, para assim estar como Cristo esteve no tempo de Adão, no tempo de Sete, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, no tempo de Abraão. Em todos estes tempos esteve em seu corpo teofânico e realizou diferentes trabalhos correspondentes ao seu ministério em seu corpo teofânico, e enviou profetas em diferentes eras e dispensações, e até apareceu em forma visível a alguns profetas, e quando ouviram, disseram que era um homem, um varão, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, chamado o anjo de Jeová, ou anjo do pacto, ao qual Moisés lhe perguntou seu nome, e ele lhe deu 4 consoantes, as quais é dito que são impronunciáveis para o povo hebreu e para os demais seres humanos. E essas 4 consoantes, YHWH, são as letras com as quais o anjo do pacto, o anjo de Jeová, se identificou ou identificou como seu nome. Porém, que nas traduções colocaram Jeová, porque acrescentou as consoantes, acrescentaram as consoantes algumas letras. Porém, a realidade da pronúncia deste nome não é Jeová. Agora,
encontramos que na mesma forma em que estava Jesus Cristo antes de ter seu corpo físico, o qual se encontrava em seu corpo teofânico, e por esta razão pôde dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Também tinha dito. Agora podemos ver o porquê Jesus podia dizer que era antes de Abraão. Porque era antes que Abraão e era antes que Adão também. Porque ele é o Jeová do Antigo Testamento, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual apareceu no meio do povo hebreu em carne humana. E isso foi a vinda do Messias como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Sem seu sacrifício na cruz do Calvário, a raça humana já teria desaparecido do planeta Terra. Pois Cristo disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. E os demais, o que seria dos mais seres humanos, teriam que desaparecer no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque o juízo divino era requerido neste dia. E o juízo divino teria caído sobre toda a raça humana. Porém, Jesus tomou nossos pecados. Sendo imortal, não podia morrer, porque estava sem pecado. E uma pessoa sem pecado é uma pessoa que viverá eternamente. Por isso Cristo disse: o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Ou seja, o único que morre é seu corpo físico, porém Cristo lhe dará um corpo eterno no último dia, na ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós, os que vivemos. Agora, Cristo, ao não ter pecado, não podia morrer. Ele disse: ninguém me tira a vida. Agora ele disse também: eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Ele, para poder morrer, tomou nossos pecados. E o salário do pecado que tinha que cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E por isso, vejam vocês, porquanto o salário do pecado é morte, ele teve que morrer. E teve que ir ao inferno. Porque esse é o lugar que corresponde a todo pecador. Depois que seus dias terminam aqui na terra. Agora, vejam o porquê Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Para assim tirar os nossos pecados e levá-los por nós, morrer por nós, pagar a pena do pecado. E é como quando uma pessoa tem uma dívida grande, já seja no banco ou com alguma pessoa. Se essa pessoa não pode pagar essa dívida, está em graves problemas. Ou perderá tudo. Porque o banco reclamará em juízo tudo o que lhe pertence, o que pertence a essa pessoa. Carros, casas, propriedades, tudo perderá. E agora, vejam vocês, o ser humano que tenha uma dívida, a dívida do pecado, o perderá todo, porque o salário do pecado é morte. Perderá o direito a viver eternamente. Porém, no banco, se uma pessoa ou em alguma dívida uma pessoa se apresenta e pede a dívida
da pessoa que está endividada e disse: eu vim pagar essa dívida. Lhe dizem: pois esta é a dívida. E agora vejam vocês, a nossa dívida era grande. E o pagamento era a morte. E se uma pessoa toma uma dívida de outra pessoa e a paga, se você deve em um banco $1 milhão e outra pessoa os paga por você e diz: eu vou pagar a dívida desta pessoa, e eu pago por você, quanto você deve ao banco? Não deve nada. O banco não pode ir à corte para demandar a você e tirar suas propriedades. Não pode demandá-lo, ou processá-lo, ou lançá-lo na prisão por não pagar uma dívida, porque essa dívida ficou saldada, ficou paga, porque já essa dívida ficou paga. E você, quanto deve? Não deve nada. E agora? Somente lhe deve graça, obrigado ao que ele pagou a dívida. E nós não nos cansamos de agradecer a Cristo porque pagou nossa dívida na cruz do Calvário. Pagou com o que Deus requeria, a morte do devedor. E por isso teve que ir ao inferno. Disse, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Sendo, na verdade, morto na carne, porém vivificado no Espírito. O que morreu foi o corpo físico. Disse, porém vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi pregou em quê? Em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico. Teve que descer ao inferno, que era onde tinha que descer cada filho de Deus. E cada pecador, aí é que desce. E agora Cristo teve que descer ao inferno. E ali pregou aos espíritos em prisões, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando uma vez esperava a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, quer dizer 8, foram salvas pela água. Lhes pregou a quem? Aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé e até antes do tempo de Noé, porém que foram desobedientes à palavra de Deus. Os que viveram no tempo de Noé e não creram na mensagem de Noé e seu profeta, o profeta de Deus, o qual foi Noé, vejam vocês, foram onde? Ao inferno, quando morreram pelo dilúvio. 8 pessoas somente se salvaram naquele tempo. E agora vejam vocês, Cristo foi e lhes pregou a estas pessoas ali, não para a salvação, mas que censurou a incredulidade deles e confirmou e vindicou que Noé era seu profeta para aquele tempo. Depois encontramos que Cristo passou ao paraíso, do qual falaremos mais adiante. Ou seja, estaremos falando no domingo, na manhã e à tarde, a respeito de Cristo no paraíso, se não nos der tempo nesta tarde. E estaremos falando da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual antes de morrer teve o ministério de 3 anos e meio aqui na terra, pregando às pessoas que estavam vivendo sobre a terra, depois foi ao inferno, a 5ª dimensão, e continuou pregando lá. E lá ele obteve a vitória
e tomou as chaves do inferno e da morte, as tirou do diabo e ressuscitou. Passou ao paraíso e depois ressuscitou. E isso vamos deixar aí pendente para as próximas conferências. Agora podemos ver que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e teve que ir ao inferno e estar ali, em um lugar terrível, porém esteve ali, aproveitando bem o tempo, ou seja, pregando as almas que estavam ali encarceradas. E no inferno, pois há diferentes lugares, como os há também aqui nesta terra. Podemos dizer que nesta terra há diferentes lugares chamadas nações, e assim também no inferno, na quinta dimensão, há diferentes lugares. E também no paraíso, na sexta dimensão, há diferentes lugares. Por isso é que quando o precursor da segunda vinda de Cristo esteve no paraíso, antes dele terminar seus dias aqui na terra, lhe receberam quem? Os convertidos dele. Não apareceram ali os convertidos dos outros anjos mensageiros das eras anteriores a ele, porque esses estavam com seus anjos mensageiros no lugar onde tinham que estar, lá na sexta dimensão, porém, em certo lugar lá da sexta dimensão. Agora, podemos ver que há diferentes dimensões. E todos queremos, pois, a melhor dimensão, que é a sexta dimensão e a sétima dimensão. Porém, há que viver nesta dimensão de luz, tempo e matéria, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e tendo o Espírito de Cristo, obtendo o Espírito de Cristo para assim ter o novo nascimento, ter um corpo teofânico da sexta dimensão para terminar nossos dias aqui na terra e ir a viver no paraíso nesse corpo teofânico. Porém, se termina o tempo e os mortos em Cristo ressuscitam, quando os vejamos, se estivermos vivos, então receberemos uma transformação, porque já temos a transformação interior. Somente nos falta a transformação exterior do corpo animal. Ainda há um corpo celestial. E assim, então, estaremos à semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno, e também a imagem de Cristo, com um corpo teofânico da sexta dimensão, como o corpo teofânico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver o porquê Cristo teve que morrer na cruz do Calvário 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. O povo hebreu tinha que estar cego, como dizia a Escritura, para não ver, não compreender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido para o povo hebreu e Rei de Israel, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana, visitando ao seu povo Israel. Agora vimos a primeira crucificação, a morte de Cristo em sua primeira vinda, a qual foi tipificada na rocha que Moisés feriu com sua vara, lá no deserto, para dar água ao povo hebreu. Na segunda ocasião em que Moisés feriu uma rocha, a qual representava a Cristo, essa rocha representava a Cristo em sua segunda vinda. E Deus lhe disse: fale a rocha e te dará água para todo o povo. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Feriu a rocha com seu cajado e Deus se aborreceu com Moisés. Ele disse: porquanto não me glorificaste
não passarás com o povo a terra prometida. E por que Deus vai se aborrecer com seu profeta Moisés, um profeta dispensacional? Porque Deus lhe disse que fale a rocha, e Moisés fere a rocha. Por quê? Aquela rocha representava Cristo em sua segunda vinda. E a rocha seria ferida uma só vez, na cruz do Calvário. Cristo, a rocha, a pedra não cortada por mãos em sua primeira vinda, seria ferida esta rocha lá na cruz do Calvário. Porém, em sua segunda vinda, não seria ferida esta rocha. Não se realizaria uma segunda crucificação. Por quê? Com o sacrifício de Cristo em sua primeira vinda, bastava para todos os filhos de Deus serem redimidos. E agora, porquanto Moisés feriu a rocha, uma segunda ocasião, quando teve que trazer água para o povo em outro lugar, encontramos que rompeu o tipo e figura da segunda vinda de Cristo sem ser ferido. E agora, a segunda vinda de Cristo receberá uma segunda crucificação. Ou seja, haverá uma segunda crucificação, isto é, na segunda vinda de Cristo. Porém, quanto não pode ser uma crucificação física, tem que ser uma crucificação espiritual. E na segunda vinda de Cristo, haverá pessoas que falarão contra o cumprimento da segunda vinda de Cristo, ao não entender o cumprimento da segunda vinda de Cristo. E isso lhe será contada a estas pessoas como uma segunda crucificação de Cristo. E o juízo divino cairá sobre estas pessoas. Agora, este é um mistério que neste tempo final estará sendo manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos. No cumprimento de sua vinda, haverá grandes líderes religiosos que se levantarão também contra a segunda vinda de Cristo, como se levantaram contra grandes líderes religiosos do povo hebreu, contra da primeira vinda de Cristo. E lhe contará, da mesma forma, aos que se levantem contra a segunda vinda de Cristo. Agora, para este tempo final, tudo o que aconteceu lá, literalmente, fisicamente, acontecerá espiritualmente também. Porém, para este tempo, vejam vocês, a crucificação de Cristo é no espiritual. A crucificação da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, descendo ao inferno, à quinta dimensão, e pregando às almas encarceradas, será a manifestação da segunda vinda de Cristo, produzindo os grandes milagres e maravilhas, quando já a porta da misericórdia seja fechada, quando já tenha entrado todos os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo, este tenha completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e tenha recebido já a intercessão de Cristo no lugar santíssimo do templo que está no céu, e já tenha obtido sua misericórdia, a misericórdia de Cristo. Depois, Cristo descerá, manifestado em toda a sua plenitude. Sairá do trono de intercessão no céu
e se manifestará através de carne humana, através do mensageiro que ele tenha na era da pedra angular, dispensação do reino, usando-o neste tempo final. E aí haverá um aperto grande neste tempo, e haverá uma manifestação grande da plenitude de Deus. Será a plenitude de Cristo manifestada, e estará realizando grandes sinais e maravilhas, e estará sendo pregado o Evangelho do reino aos perdidos que não poderão receber salvação, porque a porta já estará fechada. Cristo já terá terminado sua obra de intercessão no céu, no templo que está no céu. Portanto, estará manifestado em toda a sua plenitude, através de carne humana em seu anjo mensageiro. E estará pregando as almas que já não têm oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador, porque a porta já terá fechado, a porta da misericórdia e já a porta da dispensação da graça estará fechada. Cristo é esta porta e já não haverá mais oportunidade para entrar. Assim que isto está por acontecer mais à frente. Todavia há misericórdia da parte de Cristo, porque Ele ainda está no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão até que entre até o último dos seus escolhidos, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E Ele, Cristo, está em Espírito Santo, manifestando-se de era em era por meio de cada mensageiro de cada era, e neste tempo final, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E através do seu anjo mensageiro, coloca os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Na vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Contra esta manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, falarão algumas pessoas. Lhes será contado isso como uma segunda crucificação de Cristo, às pessoas que o façam. E agora, vejam vocês, Cristo é a palavra, o verbo, e Ele vindo no último dia em carne humana, será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse: quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos em espanhol. Agora podemos ver o que para este tempo final estará acontecendo, o qual será paralelo à primeira vinda de Cristo. Seu ministério lá no meio do povo hebreu e sua morte lá na cruz do Calvário. E depois sua ressurreição e ascensão ao céu. Tudo isso estará repetindo em um plano espiritual no último dia. E assim como Cristo realizou todas aquelas promessas, as cumpriu, para este tempo final estará cumprindo as que têm sido prometidas para o último dia. Por isso é que, assim como ressuscitaram com Cristo os santos do Antigo Testamento e depois subiram com Cristo 40 dias depois ao céu,
assim também nós seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e depois de estar aqui de 30 a 40 dias, ascenderemos ou subiremos ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual se está realizando desde Gênesis até o Apocalipse. E nós somos parte deste programa divino. Não podemos ignorar nossa parte nesse programa divino. E nesse programa divino nos correspondeu a melhor parte do programa de Deus. Nos correspondeu a melhor parte dos escolhidos de Deus, filhos e filhas de Deus que estariam vivendo neste tempo final. Como correspondeu a melhor parte aos escolhidos de Deus das diferentes eras da igreja, das 7 eras da igreja gentia, no tempo em que eles viveram. Porém, nossa parte é muito melhor que a que eles tiveram. Agora, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu a todos nós. Estamos vivendo no tempo em que já o sacrifício pelo pecado foi efetuado por nosso amado Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás. E se fez realidade em nós quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. E recebemos seu Espírito Santo. E assim fomos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora nos encontramos em uma etapa muito importante no programa divino, onde obteremos a redenção do corpo, ou seja, o corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. Haveremos de terminar nossos dias neste corpo animal, neste corpo mortal, corruptível e temporário. E se tem sido bom viver neste corpo mortal, corruptível e temporário, que é um corpo animal, como será no novo corpo, que é um corpo celestial, um corpo como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo? Vai ser a maior coisa que tenhamos ou hajamos experimentado em nossa vida, dentro de um corpo. E nunca deixaremos este corpo eterno que receberemos. Agora, se no programa de Deus não tivesse estado desenhado todo o ocorrido, que teria acontecido? Pois o ser humano não teria caído lá no Jardim do Éden e, consequentemente, nós teríamos vindo à existência nesse planeta Terra, não neste corpo mortal, corruptível e temporário, mas teríamos vindo à existência por criação divina em um corpo imortal. Porém, Deus, em seu programa, determinou que passaríamos uma temporada em corpos mortais e teríamos esta experiência única, a qual nunca mais se repetirá para nós. É uma experiência única, na qual nós somos colocados neste planeta Terra para fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para, no último dia, depois obter a imortalidade física também. Já obtivemos a imortalidade espiritual, ou seja, a imortalidade do Espírito, ao obter um corpo ou um espírito teofânico da sexta dimensão. E obtemos também
a imortalidade que todo ser humano deseja obter. Cristo disse: o que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão por seu ventre. Isto é o Espírito de Cristo vindo à pessoa, a pessoa que crê em Jesus Cristo, e produzindo assim o novo nascimento. Também ele disse, em São João, capítulo 11, versículos 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Agora vejam vocês. Ao dizer que não morrerá eternamente, se refere ao corpo, porque o corpo é mortal e morre, porém ressuscitará a pessoa em um novo corpo se for um crente em Cristo, porque esta promessa é para os crentes em Cristo. Ele disse: o que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, vejam vocês que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era necessário. De outra forma, não estaríamos aqui vivendo neste tempo final. Somente Jesus Cristo estaria vivendo neste planeta Terra, caminhando de um lado para o outro, em seu corpo de carne, porém sem nenhuma outra pessoa aqui na Terra. Agora, Deus deu à raça humana uma extensão de vida, para que busquem a vida eterna. A porta da misericórdia algum dia fechará. Porém, o importante é que estejamos dentro da casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, neste tempo final. É o lugar onde Ele está chamando e juntando todos os seus escolhidos que vivem neste tempo final, ou seja, no último dia. E quando entre o último, se terá completado o número dos escolhidos de Deus do corpo místico de Jesus Cristo. E depois se fechará a porta. Como aconteceu quando as virgens prudentes entraram com Cristo às bodas e se fechou a porta. Os que ficaram fora ficaram para a grande tribulação, onde haverá choro e o ranger de dentes. Agora, vimos o mistério da morte de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Senão, não estaríamos hoje aqui. Ele tomou nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E agora, quanto você deve? Ele pagou tudo. Nós não tínhamos com que pagar o preço da redenção. Ele pagou o preço da redenção com sua própria vida, para que nós possamos viver eternamente. Não é por casualidade que nós estamos vivendo aqui na Terra. Não é por casualidade que aparecemos neste tempo, neste planeta Terra, nestes corpos mortais. Não é por casualidade. É por
predestinação, por eleição divina. É por escolha divina. Quantos de vocês disseram a Deus, eu quero aparecer no fim do tempo, vivendo? Nenhum de vocês disse a Deus que queria viver nesse tempo. Foi Deus o que escolheu. O que cada um de vocês e eu também viéssemos a viver em carne humana neste planeta Terra, neste tempo final. Para fazer contato com Cristo e seu programa correspondente a este tempo final. E ser chamados e juntados em sua igreja, seu corpo místico de crentes, na etapa da era da pedra angular. E aí estar tranquilos e selados com o Espírito de Cristo, para ser transformados neste tempo final. Nós, os que vivemos, os que fiquemos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitem. Ou seja, que todos os que estivermos vivos, quando ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, seremos transformados. Alguns dos nossos poderão partir. E se algum partir, pois saúdam os que estão lá no paraíso e dizem que todo está cumprindo conforme foi prometido e que breve eles regressarão. Ou quem sabe, eles vão explicar a vocês, ou algum de vocês que forem antes, que já breve vão ressuscitar em corpos eternos e vão estar conosco neste tempo final. Agora, vejam vocês, vão aparecer aos escolhidos de Deus a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo desse tempo final. Eles aparecerão. A igreja e no meio da igreja de Jesus Cristo, na etapa correspondente a este tempo final. E no território onde se esteja cumprindo esta etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, vejam vocês, José morreu. José, o filho de Jacó. Ele morreu. Morreram Abraão, Isaac, todos eles morreram. Encontramos que José morreu no Egito e depois seu corpo foi levado à terra de Israel. Outros morreram em diferentes lugares, porém, quando ressuscitaram com Cristo, apareceram onde? Em Jerusalém, que foi o lugar onde estava Cristo crucificado, depois sepultado e depois ressuscitados. E agora para o tempo final, onde esteja cumprindo a etapa da era da pedra angular e onde esteja abrindo a dispensação do reino, será o território que dará as boas-vindas aos mortos em Cristo quando ressuscitem neste tempo final. E estarão compartilhando conosco neste tempo final. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo que quando os vejamos, seremos transformados. Onde tem que aparecer então? Pois onde vão ser transformados os que os vão ver. Onde estarão os escolhidos de Deus que vão ser transformados? É que vão aparecer os escolhidos das eras passadas que ressuscitarão em corpos eternos. Agora podemos ver a bênção tão grande que temos, a qual vai ser cumprida nesse último dia. Lhes daremos as boas-vindas aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos. Aparecerão a muitos, como apareceram a muitos 2000 anos atrás, os que ressuscitaram com Jesus Cristo, do qual falaremos no domingo pela manhã, Deus mediante. Agora, vimos a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário.
vimos que era necessária a sua morte na cruz do Calvário, no dia em que ele morreu. Não podia ser em outro dia. Tinha que ser nesse dia. O governo deu as costas a Cristo e deixou cair sobre ele a pena máxima, que é a pena de morte. Por complacer a religião hebraica. A religião hebraica deu as costas a Cristo e pediu sua morte, pois o condenou como um blasfemo, porque tinha dito que era filho de Deus. E o sumo sacerdote, o representante da religião hebraica, lhe pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus vivente? E Jesus lhe disse: tu o disseste. Em outro dos evangelhos, lhe disse abertamente: já os tenho dito antes, e não tens crido. E o sumo sacerdote rasgou seus vestiduras sacerdotais e disse: blasfemou. E pergunta aos do concílio do Sinédrio: que pensam eles? E eles dizem: é digno de morte. O sentenciaram à morte. Porém, porquanto o povo hebreu não podia executar a nenhuma pessoa, não podia efetuar a morte de nenhuma pessoa, ainda que o sentenciasse à morte, porque era o Império Romano o que tinha a parte do governo, era o que podia e era o que podia matar alguma pessoa sentenciada à morte. E por essa causa lhe pediram ao governo romano que o crucificasse, porque tinha sido achado, segundo o sumo sacerdote, culpado de morte. O sumo sacerdote com o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio. Agora, podemos ver que não teve um juízo justo, um julgamento justo. Podemos ver que não o teve da parte da religião, nem da parte do governo, ou seja, da política. Mas que por conveniências religiosas e conveniências políticas preferiram condená-lo à morte e crucificá-lo lá em Jerusalém. Porém, todos estavam conscientes de que nenhum mal ele tinha feito. Ele era inocente, porém foi sentenciado como culpado à pena capital, a morte na cruz. Essa era a pena máxima do Império Romano. E caiu sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, tudo já tinha sido ordenado por Deus. E agora, sua morte na cruz do Calvário foi para a bênção de todos nós. Vejamos em sua morte a bênção que ele nos ganhou, que ele ganhou para todos nós. Agora, nós não temos que ir ao inferno. Tampouco temos que morrer eternamente. Somente morre parcialmente ou temporariamente o corpo daqueles que partem, porém logo regressarão em outro corpo.
em um corpo eterno. E já não teremos problemas no corpo, porque será um corpo eterno. Não se adoecerá, não se ficará velho e nunca morrerá. Representará por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Ou seja, uma aparência de um jovem. E isto é para toda a eternidade. Este é o corpo no qual nós tínhamos que vir originalmente, se o pecado não entrasse a raça humana lá no horto, no jardim do Éden. Porém, como todas as coisas operam para bem, tudo operou para bem. Esta experiência de viver em um corpo mortal, corruptível e temporário é uma experiência única, pela qual esteve passando os filhos e filhas de Deus, para servir a Deus nestes corpos mortais. E no último dia, obter em seguida o corpo imortal e eterno. Todos os filhos de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou seja, todos os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, dos quais Cristo disse: o que é de Deus, a voz de Deus ouve. E também disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. São João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Ele também disse que suas ovelhas, ninguém as arrebata de sua mão. Ou seja, que ainda que entrou o pecado no jardim do Éden, a raça humana, com tudo isso, as ovelhas de Deus, os filhos e filhas de Deus, não se perderão, mas que viverão eternamente, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vimos o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado durante a manhã ou pela manhã. Já das 12 em diante, a terceira hora. Da hora sexta em diante, corrijo, da hora sexta em diante, que são as 12, o meio-dia, de 11 a 12, começaram trevas sobre a terra. E depois, a hora nona, que é de 2 a 3 da tarde, clamou. Cristo clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, o qual significa: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E mais à frente clamou e entregou o Espírito ali. Ou seja, seu Espírito saiu do corpo. Cristo, com seu corpo teofânico, saiu do corpo de carne e desceu à quinta dimensão. E seu corpo de carne ficou morto ali. Depois foi colocado em uma sábana e colocado em um sepulcro, do qual era de José, um homem rico, o qual tinha crido em Jesus. Vimos este mistério da morte de Cristo e o porquê ele tinha que morrer para efetuar o pagamento de nossa redenção e poder regressar a cada filho de Deus a Deus e a vida eterna.
E onde estão os escolhidos de Deus do último dia, que seriam chamados, juntados e selados com o selo do Deus vivo, que estarão esperando os mortos em Cristo que ressuscitem, esperando a transformação de seus corpos? Pois aqui estamos neste último dia, esperando o cumprimento dessa promessa, porque Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, nos redimiu, nos lavou com seu sangue precioso de todo o pecado e nos deu seu Espírito Santo. E agora estamos nesse tempo final clamando por nossa redenção, pela redenção do corpo, clamando pelo corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. Que breve todos tenhamos esse novo corpo, que breve todos obtenhamos a redenção do corpo físico e sejamos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E lhe damos graça a Ele por tudo que tem feito por todos nós. Que Deus os abençoe e os guarde. E novamente conosco deixo o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco, Miguel Bermúdez Marim. Que Deus os continue abençoando a todos. Que maravilhosa mensagem. Nosso irmão José Benjamin Pérez falou 2 horas e 40, quase 44 minutos. 2 horas, quase 3 horas. E que bênção tão grande. Quanto mistério há aí. As coisas que me impressionou muito